Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Quem quiser fazer pergunta para o médico, aproveitem, gente. Chegou a hora do Dr. Henrique Bonaldi. Qualquer pergunta relacionada ao corpo humano, saúde, doença, remédio. WhatsApp, Patrícia Valim. 992-994297. Doutor Henrique, saudade, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Boa tarde para todo mundo aí. Eu já agradeci aqui na rádio o negócio do enjoo, que deu certo? Já agradeci? Não agradeci. Deu certo, doutor Henrique. Obrigado, viu? Não enjoei no barco. Ô, Mário, essa é uma das coisas... Hã? Fala. Não, só ia dizer, para quem tem enjoo, o doutor Henrique me deu uma combinação de 2 remédios, uma dieta, sem bebida preta, sem carboidrato, 2 dias antes de entrar no barco fazer isso. E eu não enjoei pela primeira vez na vida. Deu certo. Parabéns. Orações fervorosas. Obrigado mesmo, doutor. Aqui, a medicina, Mário, se você me permite 60 segundos aí, né? Agora que você tocou nesse assunto. A medicina é uma profissão, às vezes, muito árdua. A gente dá muita notícia ruim. Às vezes a gente quebra um ciclo familiar, porque você perde um paciente que, enfim, às vezes dói um pouco. Mas tem coisas na medicina que são impagáveis, assim, né? Cuidar de um familiar seu, ajudar a cuidar de uma mãe, de um colega seu que a vida inteira fez aquele lanche da tarde que você ia lá comer, então poder cuidar daquela mulher é um negócio fantástico. Eu tive a oportunidade de cuidar de médicos que cuidaram de mim, é uma das sensações mais maravilhosas. E essa questão de ajudar a quem a gente é literalmente fã, né? Eu já falei isso para você, inclusive, eu tenho uma admiração tremenda pela sua profissão, é muito legal. E isso se estende, agora por conta desse trem do Covid, né? Eu acabei tendo contato com vocês, que eu acho que é um contato que o ouvinte não tem. A gente, Mário, admira vocês que trabalham nesse meio a partir da hora que a câmera abre até a hora que a câmera fecha. A gente não tem dimensão de como é o tal do bastidor. E por conta do Covid, por estar muito em contato com vocês, eu vi o quanto de trabalho que é gerado para gerar 10 minutos de notícia. É um negócio assim estrondoso. Vocês são muito trabalhadores, muito compenetrados. A coisa da verdade vai muito na pele de vocês, porque não pode errar, porque você está falando para 1 milhão de pessoas. Então essa é a parte que a medicina não tem valor que pague. Poder ajudar quem a gente admira, quem a gente é literalmente fã. Então eu fiquei super feliz que você não teve os vômitos todos que você costuma ter. Obrigado, graças a Deus. Bora nós. E que a depressão, se fosse só vômito, tava bom. Obrigado mesmo, doutor, por tudo aí que o senhor falou, viu? Pela parte que nos toca. É muito nobre a profissão de médico, né, gente? Salva uma vida, ajuda uma pessoa. Eu tinha que fazer o trabalho, ele me ajudou com os outros 2 médicos, me deu os remédios, eu segui a dieta e não enjoei. Aí mandei mensagem pro doutor Henrique. Doutor, deu certo, não enjoei. Deu certo mesmo, achei que não ia dar certo, não. Agora o senhor avisa? Mas deu certo. Deu certo, pô, deu certo. Obrigado mesmo, doutor, pela boa vontade. Deus a Deus. Já tem ouvintes mandando pergunta para você. O Jaéder. Doutor, aqui é o Jaéder. Tenho um problema nos joelhos e nos pés. Durmo normal. Quando acordo, mal consigo colocar os pés no chão. Isso acontece de vez em quando. O que pode ser, hein? Abraço do Jaéder. Mandou abraço, tá? O Jaéder, abraço. Tem dois conjuntos de alterações que podem dar isso aí. Primeiro, as doenças das articulações, as famosas artrites e artroses. Não é incomum quem tem doença articular acordar pior do que dorme. O cara acorda com aquela rigidez matinal que a gente chama, que às vezes são as articulações um pouco mais difíceis de mexer, parece uma engrenagem que falta graxa. E ao longo do dia aquilo vai aquecendo, ele vai pegando o ritmo e vai melhorando. Então, essa coisa de amanhecer pela manhã pode ser isso, pode ser doença vascular. Algumas doenças vasculares têm essa característica de piorar um pouco mais de manhã e ir melhorando ao longo do dia. E aí não tem jeito, cara, tem que passar no médico para entender o que é isso. Uma coisa é fato, né, Mário? Não é comum o mundo acordar com o joelho e pé doendo ou alterado e dia sim e outro não. Então precisa procurar ajuda aí para dar esse diagnóstico e tratar do jeito certo. Perfeito. Tá aí, já é. Maria, Maria é importante, hein, doutor? Meu tratamento de depressão não está dando certo. Já tive 2 cancelamentos pelo SUS. Eu tô me arrastando, eu tô pedindo socorro praticamente, isso é Maria pra gente. Depressão, eu já aprendi que os remédios, Maria, quando o psiquiatra indica, a gente não deve parar de tomar até que ele diga que pode diminuir ou parar de tomar. Não é isso, doutor? Porque o médico já falou, às vezes a pessoa tem a sensação que está melhorzinha, interrompe o remédio e aí não se recupera plenamente. Desculpa, eu estou aqui tendo atrevimento de já me meter na sua resposta. Não, mas é isso mesmo, Mário. Ô, Mário, mais do que isso, dá rebote. A gente já falou uma vez,
numa pergunta, eu lembro até que acho que foi o Adalberto que fez a pergunta do ouvinte. Presta atenção, remédio, a gente chama de tarja preta e fica parecendo estranho, mas não é só o tarja preta não, os tarja vermelha que são destinados às doenças psiquiátricas, seja uma simples ansiedade, até uma esquizofrenia, não para esse trem de uma hora para outra não, porque isso dá rebote. O que é isso? Ele aumenta o sintoma ruim que você tem. Então, vamos dar um exemplo, você usa o antidepressivo para tirar o sintoma da depressão, aquela tristeza que te atrapalha no dia a dia, na produção de trabalho, de estudo, aquilo é depressão. Quando você para de tomar o remédio que é para fazer aquilo diminuir de forma súbita, eu parei de um dia para o outro, pode dobrar a sua tristeza, pode triplicar a sua tristeza. Então, remédio de cunhos psiquiátricos a gente nunca tira, nem por conta própria, nem subitamente. Tem que conversar com o psiquiatra. Tem remédio tem remédio não psiquiátrico, por exemplo, corticoide. Às vezes a gente precisa fazer desmame, Mário. Tem paciente que faz desmame desse remédio semanalmente por meses. Nossa. Então eu vou tirando lá de, 100 miligramas para 50, isso. De 50 para 25, de 25 para 10, de 10 para 5, de 5 para 2,5, de 2,5 para nada. Isso demora semanas para fazer. Então o remédio é um trem não só muito sério para começar, mas para tirar também precisa ter responsabilidade. Sim, mas eu talvez tenha atrapalhado o auxílio a Maria quando eu fiz esse comentário aqui, que é verdadeiro, como você disse. Mas ela falou, meu tratamento, tive 2 cancelamentos pelo SUS, eu estou me arrastando. Ela está pedindo ajuda. Maria, volta para o pronto atendimento, volta para o socorro, faz o que agora, doutor? É o seguinte, atenção, Maria, atenção que é para te ajudar. Força aí, Maria. Fala, doutor. Maria, deixa eu fazer um adendo aqui, que é preciso que você entenda isso. Infelizmente, o SUS não tem plenitude para atendimento de casos psiquiátricos. No país inteiro isso é uma deficiência. Infelizmente, o SUS é muito bom para várias outras coisas, mas para o setor psiquiátrico ele não é tão bom assim. E aí o melhor a se fazer é tentar a unidade básica de saúde. Indivíduos que estão em surto, ou seja, estão agressivos, estão com comportamentos nocivos, que a gente chama, que são comportamentos que podem fazer mal a ele ou a quem mora com ele, pronto-socorro, leva para uma UPA, porque o cara da UPA sabe para quem ele destina. Quem não está nesses surtos, está em casa sofrendo muito, mas sem situações de agressão ou de correr risco de algo, tem que procurar a unidade básica de saúde, porque também existe uma rede ligada à unidade básica de saúde. Você consegue encostar no serviço de psiquiatria, não necessariamente precisa ser um psiquiatra logo de pronto. Quem é médico da família consegue tratar grande parte desses desconfortos e distúrbios psiquiátricos mais leves, mais discretos, mas é ele, inclusive, o médico da família, que é o cara capaz de falar, opa, até aqui eu sei, depois aqui não sou eu mais, põe essa mulher na fila aqui com um pouco mais de urgência, essa rede existe. Mas, infelizmente, Mário, isso é uma realidade, o SUS não tem plenitude, igual tem, por exemplo, na assistência familiar, né? Nas unidades de saúde da família, são várias no país inteiro, o Espírito Santo, inclusive, é um dos exemplos no país para isso. Se você quer hoje visitar uma unidade de saúde familiar, aí é muito rápido, mas no quesito psiquiatria, infelizmente, isso não é verdade. Tá, mas a gente pode falar para Maria, junta força e pede ajuda, assim, tenta voltar ao médico. Junta força, pede ajuda e vai na unidade de saúde da família, lá no postinho perto da sua casa. Bate na porta, Maria, e fala, não tá brincadeira para mim, já foi desmarcado 2 vezes, eu não tô me sentindo bem. Você abre a boca para contar o que você tá sentindo, porque na doença cardiológica, mulher, eu consigo escutar o cara com o coração ruim, eu consigo ver sem ele me falar. Na doença psiquiátrica, o sujeito que olha você na rua, ele não tá vendo o que você está sentindo, então você tem que abrir a boca para falar. Se você está com pensamentos ruins, tem que falar. O que você está pensando, tem que falar. Então corre lá na unidade e fala, o doutor Henrique mandou vir cá contar para vocês que eu estou sentindo isso, desse jeito. Vai lá falar. E fala que se não atender, a gente vai falando na Rádio CBN. Vai, Maria, sério mesmo, vai lá, querida. Alessandra, boa tarde. Meu esposo sente uma dor intensa que começa na região de um lado dos ombros e alastra para o braço. Não diz que lado que é, mas enfim. Ele diz que às vezes, quando vai pegar algo, o braço chega a falhar, fica dormente também. Como é que ajuda o esposo da Alessandra, doutor? Ótimo, seu esposo, Alessandra, se ele não é um cara muito cheio de doença, as chances disso ser cardiológicas vão caindo muito, porque piora o movimento, falha quando ele pega alguma coisa, é uma dor que começa no ombro, não começa no peito, então o primeiro ponto pode ser que não seja cardiológico.
Isso quer dizer que a gente vai apostar na ficha de que não é? Não, vai lá no médico visitá-lo. Mas a minha aposta à distância, pelo que você fala, é ortopedista. E é a mesma coisa, não tem plano de saúde? Vai na unidade básica de saúde, que o cara que está sentado lá, o médico de saúde da família, ele sabe conduzir esse início de investigação para doenças osteomusculares do ombro, que são as doenças da articulação e dos músculos do ombro. E tem que cuidar, mulher, porque o ombro é uma das articulações mais frágeis que nós temos. Então, se tem um trem que é incapacitante, rápido de incapacitar, ou seja, se tem uma articulação que deixa de funcionar rapidamente de uma forma muito bruta, é o tal do ombro. Seu quadril demora 70 anos para te dar trabalho, mas o ombro, jogador de vôlei, por exemplo, com 25 anos de idade, o cara já tem um ombro todo lesado que parece um sujeito de 180. Então o ombro tem que cuidar. Boa. Kleber Varejão. Doutor, por que o uso de corticoides continuamente aumenta a dosagem de glicose? É o seguinte, existem hormônios que fazem com que a sua capacidade de gerar a glicose seja maior e a sua capacidade de combater a glicose seja menor. Alguns hormônios fazem isso, o corticoide é um deles. Sempre que você toma corticoide, ele atrapalha a alça, que a gente chama, o controle da glicose, e isso faz com que a glicose aumente. Então ele te dá uma diabetes, literalmente. Então indivíduos que fazem uso do corticoide por longo período podem virar diabéticos. E mais do que isso, podem engordar muito, podem ficar hirsutos, que a gente chama, que é aquele engordar com muito pelo em face, fica com aquela face que eles chamam de coxingoide, que parece uma lua cheia, fica parecendo uma face em moeda, fica aquele rosto bem gordinho. Então não só acumula a gordura, Mário, como acumula em determinados locais, faz aquelas estrias violáceas. Não sei se alguém já viu isso nas costas, no glúteo dos indivíduos que usam muito. As estrias que são branquinhas, na maioria das pessoas, elas ficam violáceas, elas ficam como se fossem arroxeadas. Então essas características todas são distúrbios hormonais. É o cara que está colocando para dentro mais corticoide do que deve. E aí qual é a sacada? Deixa para usar corticoide mais do que deve quem tem indicação. Caso contrário, mas toda vez que eu tenho um trem no nariz eu tomo corticoide. Pois você corre o risco de ter essas mesmas alterações sem precisar. Se você estivesse bem acompanhado, você não precisava usar corticoide. Agora, tem gente que não tem jeito. Tem doença que o tratamento, a base do tratamento é corticoide. Aí tem gente que infelizmente vai ter que passar por isso na vida. Mas eu presto atenção danada nas coisas que você fala. E eu sei que é o pâncreas que libera o certo antídoto para o excesso de gordura, glicose. Não é isso? O pâncreas libera insulina, pode ser? Isso, insulina. Então e o corticoide outro afeta também. o pâncreas? Não entendi. Então o corticoide afeta o funcionamento do pâncreas ou ele só faz multiplicar demais a glicose? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque o corticoide, a ação do corticoide, ela é inclusive na produção de mais glicose. Entendi. Então o seu pâncreas pode estar lá produzindo, 10 unidades de insulina. Ele produz 10 gramas de insulina. E isso dava conta dos 10 gramas de glicose que você tinha. Quando você põe o corticoide para dentro, esses 10 gramas vira 100. Entendi. A sua capacidade de construir glicose ela também é maior. A sua capacidade de responder àquelas 10 gramas de insulina também diminui. Então antes minha célula conseguia ler, conseguia enxergar as 10 gramas de insulina que o pâncreas jogava no sangue. Agora com mais corticoide do que deve, eu perco essa capacidade e enxergo um só. Entendi. Aí como eu enxergo uma grama só, a glicose sobra, porque eu não uso mais a insulina para queimar aquela glicose. Então é uma alça bem complexa, mas tem solução. Usar menos corticoide para quem pode. Natália. Ei, doutor. A primeira Maria da depressão está agradecendo, diz que você ajudou muito ela, doutor Henrique. Tá bom, Maria. Tá bem, Maria. Benza a Deus. Natália. Ei, doutor, boa tarde. Meu pé tem inchado ultimamente, do nada, no final do dia. Isso é pressão alta, isso aí já sei. Nossa, duro. Mentira, sem nada, hein? Espero o médico, Natália. Fui ao médico. No final do dia, Mário? Aí continua. Vou repetir, tá, doutor? Doutor, boa tarde. Tá. Meu pé tem inchado ultimamente, do nada, no final do dia. Fui ao médico, fiz exame de sangue, hemograma, tudo normal. Fiz exame de urina para avaliar a função renal, também normal. O que pode ser isso? O que posso fazer para isso não acontecer novamente? Ô, Natália, isso existe
e isso é mais característico de mulher, é mais característico das caucasianas, ou seja, mulher branca sofre um pouco mais, e quanto mais doença eu tiver, mais isso pode acontecer. E isso pode não ser sinal nem de gravidade, nem de doença instalada. Então, por exemplo, quem tem insuficiência cardíaca, quem tem o coração muito baleado, não dá conta de bombear aquele sangue que acumula lá pertinho do pé. E aí você sabe a causa, tem inclusive tratamento. Quem tem, por exemplo, insuficiência venosa, as veias são ruins, não trabalham bem, também acaba acumulando sangue. Mas tem gente que não tem nada disso, tem uma situação corporal normal, que pelo que você está falando é você, inclusive, e que mesmo assim tem isso. A gente chama isso, tem gente que chama isso de edema ortostático, que é aquele edema que dá só porque você está contra a gravidade. Se você virar a Natália do lado contrário e mandar ela andar 12 horas por dia de bananeira, vai encher os braços, entendeu, Mário? Então é uma questão mais de onde vai parar o líquido pela força da gravidade do que por doença assumida. Como é que faz então? A primeira boa coisa que você pode fazer é, ficou de pé, tem que trabalhar a panturrilha, tem que trabalhar esse músculo da batata da perna. Então, quem fica de pé parado acumula mais líquido que quem anda o dia inteiro. Porque a panturrilha, a batata da perna, quando ela contrai, ela devolve o sangue para dentro do coração, ela tem essa capacidade. Por exemplo, quem fica sentado muito tempo, sabe que no final do dia, quem trabalha em escritório, o pé tá cheião, aquelas mulheres que vão com aquela sandália fina, bonita, que só quando volta o pé tá igual um mocotó. A fivela, é verdade, deve ter um monte de gente do escritório olhando pro pé um do outro agora. Olha aí pro pé das mulheres que chegam com aquele sapato bonito. Pode olhar, aquela fivela que veio bonitinha, naquele pé magrinho, agora aquela fivela tá lá entrujada, lá dentro do pé da mulher, porque encharca mesmo. E o que é isso? É o sujeito que não anda, a gravidade já joga o sangue mais para a perna, e além disso, ela dobra a perna em cima do cantinho ali da cadeira, aquela perna dobrada faz com que dobre e comprima as veias que trariam aquele sangue de volta. Então, o maior vilão de quem tem esse tipo de alteração é ficar sentada no calor com as pernas para baixo. Isso é horroroso, porque todos os mecanismos que você tem para trazer o sangue de volta, você está impedindo. Você não faz o trabalho da panturrilha, você não joga essa perna para o alto, você não desobstrui ela, esticando ela, então isso tudo faz se acumular. Mas é verdade, tem gente que tem essa alteração e não tem uma doença propriamente dita. Tem que cuidar, Mário, porque aquilo que a gente está vendo necessariamente envolve a veia estar mais engurgitada. Então, ainda que primariamente a veia não esteja ruim, ao longo dos anos aquela veia vai sofrer e ele vai ter problema de varizes. Perfeito. Próxima pergunta, doutor, é da Júlia. Boa tarde. Aqui é a Júlia de Domingos Martins. Eu gostaria de saber causas de tonteira. Olha, tonteira. Quando acordo, quando me deito, se levanto, quando abaixo a cabeça. Tá ficando muito tonta, Júlia, mas ela quer ajuda, doutor. Acordou, ficou tonta. Levantou a cabeça, de repente, ficou tonta. Abaixou, dando tonteira na Júlia. Mário, isso a gente chama de vertigem, né? A área da saúde chama tonteira de vertigem. A vertigem tem alguns motivos. Um dos grandes motivos de ter vertigem sem ter doença grave ou afetando órgãos vitais aí é a tal da labirintite, né? Que não existe. Esse termo labirintite é inventado por nós. A gente chama às vezes de a gente chama de labirintopatia, porque assim, ó, it no final é sempre inflamação. Aí aprendemos tudo. Aí chamar de labirintite é dizer que seu labirinto está inflamado. Labirinto, para quem não sabe, é um sistema é como se fosse eu não sei se todo mundo já viu, quando o cara quer acertar o nível numa obra, ele pega uma mangueira, enche de água, uma mangueira transparente, e ele faz o nível da obra todinho com aquela mangueira, usando os níveis onde a água vai de ponta a ponta da mangueira para descobrir se o cara tá ou não tá nivelado. Seu ouvido faz a mesmíssima coisa. Ele usa um sistema de mangueiras que tem uma água lá dentro que diz se você tá com a cabeça mais horizontalizada, se ela tá na vertical certinha, se você tá enxergando torto. Quando você gira, é esse líquido lá dentro que gira, que faz você ficar tonto. Então, é o mesmo sistema de um prumo, de um negócio para medir nível, certo?
Quando você tem labirintopatia, quando você tem os labirintos mais doentes, não necessariamente quer dizer que ele está inflamado. Então, o jargão labirintite é usado para falar de muitas doenças do labirinto. Então, o labirinto é hoje um dos grandes responsáveis por essa sensação de tontura. Agora, tem gente que tem um negócio chamado, por exemplo, hipotensão ortostática. O que é isso? É o cara que não tem capacidade de fazer a pressão melhorar quando ele fica de pé. Então, quando ele está lá deitado, com 9 por 5 de pressão, porque ele está deitadão, tranquilo, não tem nada acontecendo, 10 por 6, 9 por 5, quando ele fica de pé, era para o coração dele ativar uma função mais forte para dar conta do movimento, de ter ficado de pé, de bombear o sangue agora para a cabeça que está acima do coração contra a gravidade. Aí ele não consegue. Aí isso também não é pouco comum. Quando indivíduos desse tipo levantam, a minha irmã tem isso. A minha irmã desmaia, desmaia. Ela apaga, porque a vista turva todinha. Mas aí tem essa característica, é só quando fica de pé, é mais quando fica de pé. Então tem algumas causas, desde as mais simples até as mais complexas. Quem pode ajudar muito nisso aí é otorrino, neurologista, o clínico geral e o cardiologista. Perfeito. Mais pergunta aqui. Stefano está fazendo um comentário. Então é por isso que a panturrilha é chamada de segundo coração. Stefano, porque ela... Não é isso? O Guto Cowboy, só falta 1 minuto, será que dá tempo? 1 minutinho, Mário. Guto Cowboy, às vezes estou fazendo uma refeição e quando termino, vi umas placas de catarro incomodando a garganta, sempre depois da refeição. Esse Guto Cowboy, o que pode ser? Eu acho que o Guto está comendo muito rápido, Guto Cowboy. O Guto, eu não sei te falar, assim, né? Não é pouco comum aumentar a quantidade de secreção que você está comendo, né? A saliva, moçada, é secreção. O que é a saliva? A saliva já tem uma quantidade de substância para começar a quebrar o alimento e para deixar ele mais pastoso para dar conta de passar no esôfago. Então você produz mais secreção na boca quando você come. Talvez seja isso. E aí essa secreção às vezes não é completamente transparente, às vezes ela é mais esbranquiçada. Então pode ser que você esteja vendo isso. Agora, catarro em si não aumenta na hora da alimentação, não é normal. Guto, só você mesmo, hein, Guto Cowboy? Dá uma tossida aí, Guto, pelo amor de Deus. Doutor, obrigado. Tá, Alessandro, sua segunda pergunta ficou para semana que vem. A Alessandra mandou mais uma pergunta. Bem. Só que agora acabou o programa, já são 5 da tarde. E Carlos Alberto, nosso consultor para assuntos intelectuais, trouxe um negócio que deve ser a maior bobagem. Você fala sim ou não? Ele falou assim, cortei o cabelo na lua... Como é que ele falou? Lua cheia, Qual? Né? Lua cheia. Na lua minguante o cabelo ficou horrível. Cortei o cabelo na lua cheia, tá uma beleza. Tá maravilhoso. Ele é boboca ou tem sentido isso, doutor? Ô Mário, mas eu não sei se é comigo médico, não tem que ser um astrólogo para responder esse trem. Eu acho que não tem nada a ver, não. Termos médicos, acho que não tem. Mas eu vou consultar o dermatologista, só de teimoso. É isso aí. Obrigado, doutor Henrique. Obrigado mesmo por tudo, viu? Por essa prestação de serviço, principalmente. Até a próxima terça-feira. Boa semana para todos nós.